É sério? Você vai colocar o seu pai, sua mãe, num asilo? Calma aí que eu vou te explicar. Para você que está aqui a primeira vez, deixa eu me apresentar. Meu nome é Henrique, eu sou formado em Administração de Empresas, tenho pós-graduação em Gerontologia e Saúde Mental e faço gestão de ILPI, Casa de Repouso, há mais de 12 anos. Bom, esse é o primeiro vídeo da série que a gente vai fazer sobre montar uma ILPI do zero. Mas o que é uma ILPI? E como é que é essa questão de conceito de asilo? Bom, primeiro, colocar a pessoa num asilo é a mesma coisa que falar que você está largando aquela pessoa, que você está deixando aquela pessoa asilada, largada, abandonada. Mas o que muitas vezes acontece que as pessoas não pensam é que às vezes a pessoa idosa está asilada dentro da própria casa. Ela sai da cama para o sofá, para o banheiro, para a cama de novo, depois para o sofá, come e volta. Sem estímulo, sem socialização, sem interação, sem se sentir útil, sem se sentir produzindo nada. E é isso que acontece, às vezes a pessoa está asilada na própria casa. E quando a gente pensa em institucionalizar a pessoa numa ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos ou para pessoas idosas, como a nova nomenclatura diz. Quando nós pensamos nisso, nós pensamos em oferecer o melhor para aquela pessoa. Nós estamos oferecendo uma dignidade com socialização, interação, atividades, muitas vezes, que a maioria das casas de repouso ou ILPI proporcionam, música, terapia em grupo, ginástica, atividade manual, grupo de oração, e tem muito estímulo de socialização, visitas, uma alimentação adequada, né, pela nutricionista. Ela monta o cardápio, ela faz as compras de mercado, ela orienta as cozinheiras, faz uma avaliação nutricional de cada residente com acompanhamento periódico para acompanhar a sarcopenia, que é a perda de massa magra que acontece ao longo do tempo com o envelhecimento. Então, tem também muitas vezes uma enfermeira responsável pela equipe de cuidados, onde vai fazer uma evolução de enfermagem. As cuidadoras vão aferir sinais vitais todos os dias, né, para ver a pressão arterial, para ver como que está o pulso. Cada sinal vital é importante para o nosso corpo, então é aferido diariamente, né, sinais vitais. Tem um acompanhamento para banho, alimentação, higiene, todos os aspectos de cuidados com a pessoa idosa é feito, né, dentro de uma instituição como essa. E que bom que você tem uma capacidade financeira de institucionalizar a sua família. Porque muitas vezes institucionalizar parece uma palavra difícil, né? Mas é estar dentro de uma instituição. Porém, é como se fosse uma espécie de hotelaria assistida, uma extensão do lar da pessoa. A pessoa está acolhida, ela tem socialização, interação em todas as atividades que eu falei. Muito melhor do que ficar asilada, largada e abandonada sem estímulo nenhum, definhando dentro da própria casa. Então, antes de julgar alguém, antes de querer culpar alguém por uma situação como essa, de não conseguir cuidar dos pais dentro de casa, se coloque no lugar da pessoa. Como que é a rotina daquela pessoa? Por que que cada vez mais as casas de repouso estão aumentando, estão abrindo casas de repouso e ILPI pelo Brasil inteiro? Porque a tendência é que nós envelheçamos cada vez mais. E nesse processo de envelhecimento, um processo natural, gradual e fisiológico, natural, né, do nosso processo de envelhecimento, muitas vezes acontecem algumas comorbidades. E aí a pessoa perde um pouco da cognição, do humor, da mobilidade, ela precisa ser assistida, né? E muitas vezes também a família não consegue dar conta de fazer isso dentro de casa, porque é um filho, no máximo 2 filhos. Tem gente que nem filhos tem, então as pessoas estão preferindo ter pet hoje, nada contra, adoro animais, mas do que ter filhos. Então como que você consegue cuidar dentro de casa? Eu tenho que honrar meu pai e honrar minha mãe, conforme a palavra. Claro, eu sou cristão, também acredito nisso. Mas honrar pai e mãe não é cuidar dentro da sua casa, é dar o melhor cuidado para eles, seja onde for. Você não foi treinado, você não foi capacitado, você não foi instruído, educado para cuidar de uma pessoa idosa. Claro, nós temos vários profissionais da saúde que podem estar assistindo esse vídeo agora, que tem esse perfil, que tem esse dom. Porque cuidar não é apenas uma profissão, cuidar é um dom. Se a pessoa não tem esse dom, está tudo bem. Ela só tem que ter a capacidade e a responsabilidade de honrar pai e mãe e escolher o melhor local para essa pessoa. Quando você pensar, quando você observar situações acontecendo de uma família levando um pai, uma mãe, um tio, uma avó para uma casa de repouso, pense nisso.
Claro, você precisa escolher a ILPI certa. Você não pode escolher qualquer casa de repouso. Ah, eu vi aquela ali, visitei, achei mais ou menos, vou colocar. Não é esse o processo. Você precisa fazer uma busca completa dos principais canais de busca, como o Google, por exemplo, né? Ver se aquela instituição está inscrita. Se tiver no Google, você vai lá no Conselho do Idoso da sua cidade, você vê se está naquela lista de instituições credenciadas. Na hora de visitar a instituição, procura o alvará sanitário, o alvará do bombeiro, o certificado do Conselho do Idoso, na verdade. Esses documentos são de extrema importância. Verifica a carinha de cada um, verifica a cara do colaborador, o uniforme, o jeito como a cuidadora trata o idoso, a maneira com que o cuidador se veste, se porta. Se a cuidadora está de unhas grandes, mal vestida, não está com uma apresentação pessoal bacana, como que ela vai cuidar do outro se ela não cuida nem de si? Então é muito importante que você que esteja vendo esse vídeo também, cuidador, pense, nós nunca temos uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, muitas vezes a família precisa ir ao local, todas as vezes na verdade, para poder escolher, ver os colaboradores, ver os residentes, ver o ambiente. E aí sim, baseado em todas essas informações, claro que você vai olhar a disponibilidade financeira para escolher o melhor local, mas não pesquise por preço. Quem vem por preço, vai por preço. E o menor preço muitas vezes não oferece aquilo que o seu familiar precisa. E outra coisa, muito cuidado com as instituições clandestinas. Pois é, existe muito por aí. É simples, uma pessoa vê uma oportunidade financeira, pensa assim, olha, é muito fácil, eu vou alugar uma casa, vou contratar cuidador e vou receber os residentes. Faço uma comidinha, o cuidador cuida e eu fico só gerenciando, colocando dinheiro no bolso. Mas não é bem assim. Para você montar uma ILPI, para você gerir uma ILPI, você precisa de muito conhecimento, você precisa seguir órgãos competentes e documentações para que tenha um melhor serviço. Então, nós temos aí a RDC 502, que normatiza o funcionamento das ILPIs. É ela que vai dizer para você a metragem quadrada de um quarto, a metragem quadrada de uma sala, né? Qual que é a largura correta de uma porta, de um corredor, qual a acessibilidade que precisa ter de rampa, de corrimão, que tipo de funcionários você precisa ter, qual a carga horária daquele funcionário que você precisa ter, né? Quais são os documentos exigidos para poder fazer um bom cuidado com aquela pessoa idosa. Então, abrir casa de repouso não é fácil não. Você precisa seguir a legislação, senão você pode ser multado e processado por isso. É uma profissão, é um empreendimento de extrema responsabilidade. Não vai achando que é só abrir uma casa de repouso, contratar meia dúzia de gente e colocar o idoso ali dentro. Não é assim não. Se você pensa dessa maneira e pensa só na questão financeira, você não serve para esse modelo de negócio. Agora, se você acha que tem o dom de cuidar e nasceu para isso, você pode montar uma ILPI do zero e eu posso te ajudar. E se você tem uma ILPI e quer melhorar os processos, ter a casa cheia, bem estruturada, com lista de espera, eu também posso te ajudar. Então, se você se identificou com esse conteúdo, já deixa seu like, não esquece de seguir e compartilha quem precisa ver isso. Toda semana vai ter um vídeo novo para você aqui no canal. Obrigado e até a próxima.